Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Henrique de Taif, do canal Lógica Online, e estamos ao vivo para a nossa aula. Hoje vão ser trigonometria dividida em duas partes. A primeira parte é trigonometria relacionada a triângulo qualquer, e depois aplicação dentro do ciclo trigonométrico. Essa aula ela é voltada para o vestibular Enem e também para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Caso você, aluno que está vendo nossa aula no YouTube, queira fazer parte de nosso grupo de estudo, por favor, entre em contato conosco através dos links que estão na descrição do vídeo, ou pode entrar em contato direto através do nosso Instagram, Lógica Online, ou então do nosso site logicaonline.com.br. Dito isso aqui, vamos começar o nosso trabalho, tá bom? Seabra, muito boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo bem? Tranquilo. Quando nós nos deparamos com plantas de terrenos, alguns materiais, não sei se todo mundo aqui com certeza já viu essa situação. Um engenheiro, um técnico, com esse equipamento. Esse equipamento chama-se teodolito. Teodolito ele faz exatamente o que o nome diz, ele mede ângulos. E ele faz isso por um único motivo. Ele utiliza relações de trigonometria para calcular as distâncias que ele se encontra em determinado objeto. No caso específico aqui do nosso problema, da foto, seria como se fosse uma linha de ataque, que ele está aqui nesse ponto, e ele quer saber a distância, por exemplo, até essa relação aqui. Então ele faz uma relação de triângulos e relaciona um ângulo para descobrir as distâncias e de linha que existem dentro do nosso material. Então, resumidamente, é isso que se faz, é isso que se faz dentro dessa trigonometria. Dito isso, só um minuto aqui rapidinho. Vocês estão vendo a minha tela, né? Tá ótimo. Dito isso, nós vamos fazer uma pequena revisão bem básica sobre o triângulo para a gente poder relacionar. Apenas para ficar mais claro, né? Aquela parte lá que estamos estudando, que se utiliza disso, chama-se topografia. Topografia é a área da engenharia que trata situações como essa, né? Eles medem as distâncias pela posição de elementos dentro de um relevo, utilizando cálculos de trigonometria. E para isso se utiliza esse teodolito para calcular essas distâncias. Bom, para verificar isso daqui, nós vamos fazer, antes de começar a explicar nossa aula, nós temos que fazer uma pequena revisão dos que nós aprendemos das aulas anteriores. Nós aprendemos também que seno de um ângulo qualquer... Ah, sim, desculpe. Deixa eu botar um triângulo retângulo aqui. Imaginemos um triângulo retângulo. Aqui eu tenho hipotenusa, cateto e cateto. O que é essa? Aqui eu tenho seno de alfa, aqui eu tenho beta, aliás, eu tenho ângulo alfa e ângulo beta. Quem é o seno de alfa? Seno de alfa é cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Quem é cosseno de alfa? É cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. Quem é tangente de alfa? Tangente de alfa é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. No caso, quem seria, continuando, né? Quem seria o seno de beta? O seno de beta, esse ângulo aqui, em primeiro lugar tem que definir quem é o cateto oposto a beta. Seno de beta é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno de beta? O cosseno de beta é cateto adjacente a beta dividido pela hipotenusa. E quem é a tangente de beta? A tangente de beta é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Além desses cálculos normais, nós precisamos também daqueles raciocínios com respeito aos ângulos notáveis, dos ângulos de 30, 45 e 60. Creio que você já tem essa tabela, tudo isso é baseado na nossa outra aula, por favor, não esqueça de ver. Então, vamos aplicar aqui nesse exercício. Exercício número 1, ele fala o seguinte aqui. Nesta figura, as retas R e R' representam as margens de um rio, que são essas daqui. Determine a largura desse rio. Bom, aqui a distância do ponto A até o ponto B dentro desse triângulo, tem um triângulo aqui.
E desse ponto A até esse ponto B, eu tenho uma distância. Essa distância é igual a 30 metros. O ângulo é quanto? O ângulo é de 30 graus. E essa distância é a margem, que ele chama de L. Ele quer saber o L, vai ficar como? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Isso aqui vai ser igual a quanto? Tangente. Então, tangente de 30 é o quê? Cateto oposto, que é L, dividido pelo cateto adjacente, que é 30. A tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, que é igual a L sobre 30. Isso aqui vai ser igual a quanto? Só um minuto, por favor. Pronto. Aqui vai dar 10. L vai ser igual a quanto? 10 raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então vai ficar 10 vezes 1,7. Esse L vai ser igual a quanto? Esse L vai ser igual a 17 metros. Outro caso aqui. Mesmo raciocínio. Calcula os valores das medidas x e y para esses casos aqui. Poxa, muito legal. Bem simples, bem bacana. Para o A, quem vai ser? Preciso desse x. Eu tenho um ângulo bem aqui. Esse aqui se chama cateto adjacente, isso aqui se chama hipotenusa. Então, o que eu vou calcular? Cateto adjacente pela hipotenusa é cosseno. Então, vai ficar como? Cosseno de θ, no caso é cosseno de 45 graus, é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 45 é igual a quanto? É raiz de 2 sobre 2. De novo, esses números e esses valores são a tabela de seno e cosseno, que nós já havíamos aprendido nas aulas anteriores. Deixa eu me colocar aqui apenas para efeito de registro, aqui no nosso caso, tá bom? A tabela funciona bem assim. Seno... Peraí, rapidinho, deixa eu colocar uma letra mais bonitinha. Seno, cosseno e tangente. Os valores relativos dos ângulos notáveis são quantos? 30, 45 e 60 graus. Perfeito. Aqui dentro desse ciclo vai ficar como? Seno de 30 é igual a quanto? 1, sempre assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 e raiz em que não é 1. Olha, deu até uma musiquinha, né? Muito bem, quem vai ser a tangente? A tangente é seno dividido pelo cosseno, conforme nós já aprendemos outras vezes. Vai ficar como isso aqui? Raiz de 3 sobre 3. Aqui é 1. E aqui é quanto? Raiz de 3. Bem simples, bem tranquilo. No caso específico aqui, ele quer saber quanto que vale o cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus, já vimos feito. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Esse raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 16. Que vai dar quanto? 8. X é igual a quanto? 8 raiz de 2. Vou deixar assim mesmo, tá bom? Aqui, quanto que vale esse y? Isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é o cateto oposto a esse ângulo. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só um minuto, por favor. Alô, seu Carlos? Ainda não, seu Carlos. Eu vou conseguir hoje de tarde, tá bom? No final da tarde eu ligo para o senhor, tá bom, querido? Obrigado. Então vai ficar como? Isso aqui é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembra-se? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Qual o nome disso? Tangente. Então vai ficar como? Tangente de 60 graus é cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 20. A tangente de 60 é igual a quanto? Raiz de 3, que é igual a x sobre 20. X é igual a quanto? X é igual a 20 raiz de 3. Nesses casos aqui, nós temos que utilizar o que nós chamamos de semelhança de triângulos. É bem simples mesmo, não é muito complicado, na verdade. Quais os triângulos que nós temos aqui relacionados? Quais os triângulos que nós temos aqui relacionados? O primeiro triângulo que nós temos aqui, na letra A. O primeiro triângulo que nós temos na letra A, qual vai ser? Vai ser esse triângulo aqui. É o triângulo A, B,
e C. E aqui vale quanto? Aqui vale W, que ele está relacionando aqui. Ele diz que a distância, como eu não sei que distância é essa, eu vou chamar essa distância aqui de x também. Vai valer quanto aqui? 100 mais x. O ângulo aqui é quanto? 30 graus. Quem é o outro triângulo? É o triângulo pequenininho ali. 60 graus. 90. Então vai ficar como? Que distância é essa? Aqui vai valer quanto? X. Aqui vai valer quanto? W. É só fazer cálculo, tá bom? Cateto oposto. Vou fazer tangente de 30, tá bom? Tangente de 30 vai ser igual a quanto? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de 30 é igual a quanto? A raiz de 3 sobre 3, que é igual a W, 100 mais x. E no outro caso, o que vai ser? Mesma coisa. Tangente de 60 graus é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de 60 é igual a quanto? Raiz de 3, que é igual a W sobre x. Eu vou isolar W, tá? Porque é mais fácil. Então, W vai ser igual a quanto? A 100 mais x multiplicado por raiz de 3, tudo isso dividido por 3. E desse outro lado, W é igual a quanto? X vezes raiz de 3. Igualando W e W, ficou muito fácil. Vai ficar como isso daqui? 100 mais x multiplicado por raiz de 3 sobre 3 tem que ser igual a quanto? A x vezes raiz de 3. Cancela a raiz de 3 aqui, vai dar passar para o outro lado, vai ficar 3x. 100 mais x é igual a quanto? 3x. Fazendo o cálculo, eu tenho 2x igual a quanto? 100. X é igual a quanto? 50. Para descobrir o W, que na verdade era a pergunta do problema, isso aqui vai ser igual a 50 raiz de 3. Eu fiz esse cálculo aqui só para demonstrar que nós podemos fazer quase tudo por semelhança de triângulos. Isso aqui é semelhança trigonométrica, então é bem simples também, não é complicado, tá bom? Esse último aqui eu vou deixar vocês fazerem. Baseado nessas pequenas lembranças que nós examinamos até agora, e também a aplicação dela, e principalmente, pelo amor de Deus, verifique a minha aula anterior, nós podemos entender o objetivo da aula de hoje, que é entender dois casos de triângulos. É porque, do jeito que eu, Henrique, só um pequeno detalhe aqui, do jeito que eu ensinei até agora, todos os triângulos que nós relacionamos são chamados triângulos retângulos. E nós verificamos e nós aprendemos todas as propriedades que podem existir dentro deles. Mas é óbvio que existem outros triângulos. Existem triângulos não retângulos. Mesmo assim, as leis trigonométricas valem para eles. Lembre-se, triângulo retângulo é o triângulo cujo um dos ângulos é 90 graus. Qualquer outro triângulo também pode ser aplicado dentro das leis da trigonometria. E para isso nós vamos utilizar o que nós chamamos de um novo raciocínio, chamado lei dos senos e lei dos cossenos, que eu vou explicar para vocês. É bem fácil, muito fácil. Então, vamos prestar atenção nos detalhes. Quero que vocês analisem comigo esse desenho e esse problema. A empresa aqui de Manaus, a Manaus Energia, ela quer medir a distância entre esses dois postes que existem aqui, nessa região. Só que, entre os postes, tem uma espécie de igarapézinho, tem um igapó, tem um cilago. Então, obviamente, não dá para você pegar a trena e medir tudo detalhadamente. Como é que eu faço para calcular essa medida? Eu vou ensinar a vocês como é que faz esse cálculo, porque eu brincava disso quando era criança. Vou ensinar a vocês, prestem bem atenção. A primeira coisa que você faz aqui, para montar esse cálculo, ele verificou aqui que o nosso amigo engenheiro, ele calculou a distância deste ponto até este ponto aqui, até esse poste, pela margem do rio. Isso aqui deu quanto? Deu 100 metros. Quando ele olhou para esse poste aqui, com esse outro poste aqui, o ângulo entre eles
foi de 120 graus. E o ângulo do poste em relação ao outro poste, aqui, foi de 45 graus. Se eu fosse desenhar esse problema, ficaria desse jeito. Deixa eu fazer aqui um modelo matemático, tá bom? Tem aqui o observador, tem aqui o ponto B, daqui para cá o poste no ponto A, e aqui é a distância D que eu quero saber desse problema. O ângulo aqui é quanto? 120 graus, e aqui eu falei que o ângulo é 45 graus. A pergunta que eu faço, que é a pergunta do problema é: como calcular a distância D? Como calcular essa distância D? Esse triângulo que eu desenhei, ele é um obtusângulo. E a resolução desse problema consiste em descobrir quanto que vale esse segmento de A para B. Para isso, nós vamos estudar a lei dos cossenos, tudo bem? Prestem bem atenção no que eu vou explicar e no que eu vou falar aqui, que eu estou dizendo, tá bom? Eu vou chamar esse daqui, para efeito de cálculo, por assim dizer, eu vou chamar esses valores de... É o seguinte, vou pegar esse triângulo e vou desenhar ele aqui embaixo, tá bom? Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. E esse aqui vai ser o ponto C. Tá bom? Então, quem são os segmentos que eu tenho aqui? Os segmentos que eu tenho, prestem bem atenção, ninguém pisca agora, prestem bem atenção. Os segmentos equivalem Azinho, Pzinho, Czinho. Agora, eu vou explicar algo para vocês. Todas as vezes que eu tenho um ângulo qualquer, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo. Eu vou diferenciar desse jeito, tá bom? O ângulo que está bem aqui chama-se ângulo de A, θ de A, tá bom? Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ de C, e esse ângulo aqui chama-se θ de B. Θ é um ângulo qualquer. O que que diz a lei dos senos, que eu quero relacionar e colocar aqui? Anotem, por favor. Em qualquer triângulo ABC, as medidas dos lados são proporcionais a medida dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Ou seja, presta muita atenção no que eu vou escrever agora. Deixa eu mudar só a ordem das letras para ficar mais chique, tá bom? Porque senão vai ficar meio esquisito aqui. Vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B, e aqui eu vou chamar de C, tá bom? Funciona assim. O seno deste ângulo, o seno do ângulo A, está para o cateto oposto, entendeu? Está para A. Do mesmo modo que o seno do ângulo B está para o cateto oposto dele, que é o B, Bzinho. E finalmente o seno do ângulo C está para o cateto C. Cara, isso aqui é lindo, olha. Isso aqui, senhores, chama-se
lei dos cossenos. Uma das mais interessantes e mais legais que a gente pode fazer. Na verdade, tem uma aplicação até bem mais chique aqui. Por exemplo, imaginemos uma circunferência. Ficou perfeito nessa circunferência. Gostou, Laine? Aqui nós temos o ponto A. Gostei. Padrão, né? E ponto A, deixa eu ver aqui, ponto C. Ponto B, aqui ponto C. Vou pegar aqui para cá, bacana. Então, quanto que vale aqui? Os ângulos são normais, que eu já aprendi, né? Ângulo, ângulo e ângulo. Aqui vale quanto? Aqui vale Azinho, aqui vale Bzinho, aqui vale Czinho. A ordem não importa, tá bom? Como é que eu posso aplicar uma propriedade muito legal dentro de um círculo? Vocês sabem que a distância deste ponto até este ponto aqui chama-se raio, né? Olha só. O que eu sei? De novo, seno do ângulo A está para o cateto oposto dele. Quanto que é? Azinho. Do mesmo modo que o seno do ângulo B está para o cateto oposto dele. Seno do ângulo B está para o cateto oposto dele, Bzinho. E, finalmente, o seno do ângulo C está para o cateto oposto dele, Czinho. Mas tudo isso é igual a 2 vezes o raio. Isso aqui é a propriedade geral de triângulos dentro do raio de uma circunferência. Tá, Henrique, lindo. E o problema? Bom, voltando lá ao nosso problema, lá o nosso modelo matemático. Deixa eu desenhar ele lá para baixo, tá bom? Voltando ao problema. Bom, no problema, deixa-me desenhá-lo de novo. Nós temos aqui a distância do ponto B até o observador e depois aqui até o ponto A, que era outro poste. E a pergunta do problema quer saber qual a distância de um poste para o outro. Essa é a pergunta do problema aqui. Ele falou que aqui é 120 graus e aqui é quanto? Aqui é 45 graus. Bem legal, não é verdade? Agora é só fazer o nosso cálculo. Ah, ele falou que aqui é 100 e ele quer saber essa distância D. Bora fazer? Embora eu, professor Henrique, tenha colocado sempre três relações, por favor, tá bom? Não esqueça que nós somos chiques, nós vamos fazer sempre de duas em duas. Sempre igualando as duas dessa maneira mais simples, tá bom? Vai funcionar assim, olha. O seno deste ângulo está para esse cateto. Vamos lá. O seno de 120 graus está para esse cateto, D. Da mesma forma, qual outro ângulo que eu tenho do B? O seno deste ângulo, seno de 45 graus, está para essa distância, para esse cateto aqui, que é quanto? 100. E agora, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? O que é isso? Já, quem é o seno de 120 graus? Na tabela, o seno de 120 graus é a mesma coisa que o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Dividido pela distância D, que é igual a quanto? Que é o seno de 45, que é raiz de... Eu quero escrever raiz de 3 hoje, sempre. Raiz de 2 sobre 2, dividido por quanto? Dividido por 100. Cancela os denominadores aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar raiz de 3 sobre D é igual a quanto? A raiz de 2 sobre 100. Meio pelos extremos, que vai ser igual a quanto? Vai ficar D raiz de 2 igual a 100 raiz de 3. Esse D vai ser igual a quanto? A 100 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Aqui racionaliza, tá bom? Esse D vai ser igual a quanto? Vai ficar 100 vezes. Não esqueça que raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Multiplica o miolo, né? E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 vai dar 2. Então, essa distância vai ser igual a quanto? Essa distância vai ser igual a 50, raiz de 6. Raiz de 6 é aproximadamente igual a 2,44 multiplicado por 50.
Isso aqui vai dar aproximadamente... Essa distância D é aproximadamente 122,47 metros. Bonito, não é verdade, esse problema? O que eu queria mostrar para vocês é que, embora eu tenha, a princípio, ensinado as relações dentro de triângulo retângulo, e é óbvio que as relações de triângulo retângulo continuam funcionando, é claro, todo dia. De fato, a lei dos senos, que eu mostrei agora, e mais tarde a lei dos cossenos, elas valem para qualquer ângulo. Para qualquer ângulo. É só identificar da maneira correta. A partir de qual parte é, Maria? Daqui? Voltando ao problema? Deixa eu pegar aqui, deixa eu diminuir. Pronto. Bom, agora vamos fazer alguns exercícios para ver se a gente entendeu a aplicação. Lembre-se, sempre é o ângulo oposto. Sempre é o ângulo oposto, tá bom? Outra coisa, na tabela, na lista de exercícios que eu dei para vocês, eu deixei lá uma tabela de seno e cosseno maravilhosa, tá bom? Não se preocupe, a gente vai ter mais uma aula de trigonometria, então vamos com calma, não se preocupe. Vamos lá, continuando aqui. Próximo. Já. Ele fala o seguinte aqui. Em um triângulo isósceles, a base mede 6 centímetros e o ângulo oposto à base mede 120 graus. Calcule a medida dos lados congruentes desse triângulo. Esse triângulo é um triângulo isósceles. Triângulos isósceles são aqueles que eles têm dois ângulos iguais e, portanto, os lados são iguais. Significa que, vamos colocar umas letras, né, que tem que ser chique, temos que ser organizados, né? Aqui temos A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C. Então, a distância de AB é x, consequentemente, a distância de AC também é x, já que os ângulos eles são iguais nesse ponto. Beleza, aqui. Quem é que nós temos? Nós temos esse ângulo, e nós queremos ir para relacionar para esse cateto, e nós temos este ângulo para relacionar para esse outro cateto. Vamos conseguir fazer bem. Lei dos cossenos. Perdão, lei dos senos. Lei direta, na verdade. Vai ficar como? O seno desse ângulo aqui, seno de 120 graus, está para o seu cateto oposto, que é quanto? 6. Da mesma forma que o seno deste ângulo aqui, que é o seno de 30 graus, está para o cateto oposto, que vale quanto? Vale x. Substituindo, quem é seno de 120 graus? Como eu já falei anteriormente, desculpa, deixa eu só escrever aqui. O seno de 120 graus é a mesma coisa que o seno de 60 graus, que no caso específico é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 120 graus vai ser igual a quanto? Raiz de 3 sobre 2 sobre 6, que é igual a seno de 30 graus, que é 1 sobre 2 dividido por x. Cancela aqui. Eu tenho meio pelos extremos. Isso aqui vai ser igual a quanto? X vezes raiz de 3 é igual a quanto? É igual a 6. X é igual a 6 sobre raiz de 3. Racionaliza. Vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 3. X é igual a quanto? X é igual a 6 raiz de 3 sobre 3. Isso aqui vai ser igual a x é igual a 6 dividido por 2 por 3 é igual a 2 raiz de 3 centímetros. É bem simples, não é verdade? Muito legal, muito bacana mesmo. Então, um dos lados congruentes mede quanto? Mede 2 raiz de 3. Bora fazer mais uma. Pessoal, ficou claro isso daqui? É muito fácil, é aplicação direta mesmo de propriedades de triângulos. Não tem como complicar muito, é muito bacana mesmo. Excelente pergunta, Laine, excelente pergunta. A Laine perguntou se isso vale também para triângulos retângulos. A lei dos senos, mais tarde vocês vão verificar a lei dos cossenos, é uma lei geral para triângulos. E, portanto, vale para todos os casos. E, portanto, vale para todos os casos. Beleza? Vamos lá, continuando aqui. Outro exemplo. Na figura abaixo, calcule o valor da medida x. Análise do problema, quais os ângulos que eu tenho
Eu tenho esse ângulo aqui, tenho esse ângulo aqui. Tenho esse cateto e tenho esse cateto. Esse ângulo eu posso relacionar para um cateto oposto. Ok, esse ângulo não tem cateto oposto. O que que eu faço? Bom, eu tenho que descobrir os outros ângulos, não é verdade? Tem uma lei dentro dos triângulos que fala o seguinte, que a soma dos ângulos internos, deixa eu me escrever isso para ficar bem bonitinho, tá bom? Uma relação dentro dos triângulos diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Deixa eu me escrever isso aqui, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Portanto, esse triângulo vale quanto aqui? Vale alfa. Então, eu sei, calculando o triângulo, eu sei que esse alfa mais 105 graus, mais os 45 graus do outro cara lá, tudo isso tem que ser igual a quanto? Tudo isso tem que ser igual a 180 graus, pela definição de triângulos. Por isso, então vai ficar quanto? Vai ficar alfa mais 105 mais 45. Isso aqui vai ser igual a 150, que é igual aqui a 180. Então, alfa vai ser igual a quanto? 180 menos 150 graus. Esse alfa vai ser igual a quanto? 180 menos 150, isso aqui vai ser igual a 30 graus. Caramba, olha, ficou lindo. Agora na minha vida está mais fácil. Como é que eu faço agora? Como é que eu faço agora para terminar esse cálculo? Eu tenho esse ângulo alfa, tenho um cateto oposto. Ficou fácil. Vai ficar como? Lei dos senos. Seno de 30 graus está para esse valor que é quanto? 100. Da mesma forma que este ângulo aqui, olha, oposto para cá, o seno de 45 graus está para o seu cateto oposto. Cateto do outro lado. Cateto oposto, que é igual a quanto? X. Substituindo, como é que a gente faz aqui? Seno de 30 graus é igual a quanto? Meio, dividido por 100, que é igual a seno de 45, que é igual a raiz de 2. Meu Deus, terceira vez. Raiz de 2 sobre 2, dividido por x, cancela aqui. Isso aqui vai ser igual a quanto? Esse x vai ser igual a x vezes 1 é x. Aqui é 100 multiplicado por raiz de 2, vai ficar 100 raiz de 2. Deixa assim mesmo, tá bom? Não precisa substituir, não. Ficou absolutamente lindo esse cálculo. Lindo, 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 lindo. Beleza? Vou fazer mais uma aqui. De novo, vamos verificar aqui. Em cada triângulo, questão 14, ele fala o seguinte. Em cada triângulo abaixo, calcule o valor da medida x. Então, verificando aqui, eu tenho esse cateto, eu não tenho esse ângulo. Tenho que descobrir esse ângulo. Eu tenho esse cateto e tenho o ângulo relativo. Ok. Falta descobrir esse ângulo aqui. É o mesmo raciocínio do item anterior que nós havíamos falado. Eu preciso desse ângulo alfa. Bom, o que eu falei? Eu falei que a soma dos ângulos internos dentro de um triângulo... Eu falei que a soma dos ângulos internos dentro de um triângulo qualquer tem que ser igual a quanto? Só um minuto, por favor. Senhor, só um minuto, por favor. Muito bem aqui. Então, continuando. O que eu sei? Eu sei que a soma dos ângulos internos, esse alfa mais 75 graus, mais 45 graus, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 180 graus. Então, esse alfa mais... Vai ficar 75 mais 45 é igual a quanto? 120 graus. É igual a 180.
Esse alfa vai ser igual a 180 menos 120, que vai dar 60 graus. Então aqui é 60 graus. Agora tá fácil fazer meu cálculo. Vai ficar como? Sempre o cateto oposto. Tá? O seno deste ângulo está para esse cateto oposto. Então vai ficar como? O seno de 60 graus está para x, do mesmo modo que o seno de 45 está para o outro cateto oposto, porque eu tenho medida, que é igual a 5 raiz de 2. Maravilha. Substituindo os valores que eu tenho. Quem é seno de 60 graus? Seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, dividido por x, que é igual a quanto? Seno de 45 graus é igual a quanto? Raiz de 2 sobre 2, dividido por 5, raiz de 2. Esse 2 com esse 2 cancela, essa raiz de 2 com essa raiz de 2 cancela aqui. Quem é que sobrou no nosso cálculo? Sobrou raiz de 3 sobre x é igual a quanto? A 1 sobre 5. Meio pelos extremos, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 5, x é igual a 5 multiplicado por raiz de 3. É bem legal, não é verdade? Agora que nós já entendemos o que é a lei dos senos, podemos complementar agora e verificar quem é a lei dos cossenos dentro dessa aplicação. Ficou claro? Vamos ver agora. Ainda falando sobre aquele problema lá do pessoal da Manaus Energia, de novo, nós temos o nosso amigo aqui, ele está aqui no ponto, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, o ângulo aqui é 120 graus e o outro ângulo aqui é 45 graus, não mudou nada, e ele quer saber a distância D. Acontece que, além da propriedade de lei dos senos, existe o que nós chamamos de lei dos cossenos. Por favor, não riam, eles trabalham com cossenos, não é que é legal? O cálculo é um pouco diferente, é baseado no próprio teorema de Pitágoras, mas também é bem simples. Deixe-me mostrar para vocês. Primeiro, deixe-me fazer o modelo matemático desse problema aqui, fica mais fácil para a gente poder entender, né? Vai ficar como? Daqui para cá, ponto B, ponto observador. Aqui eu tenho ponto A, que o ângulo falou 120 graus, aqui é quanto? 45 graus. E ele quer saber essa distância D, aqui de novo. De novo, nosso problema consiste em descobrir quanto que vale o lado de um determinado triângulo. Além da lei dos senos que nós acabamos de aprender há pouco, nós podemos aplicar uma nova propriedade. E essa propriedade chama-se lei dos cossenos. Vou escrevê-la aqui, mas ela é bem interessante mesmo. O que diz a lei dos cossenos? Diz o seguinte aqui. Em qualquer triângulo ABC, o quadrado da medida quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados menos duas vezes o produto das medidas dos lados.
pelo cosseno do ângulo que eles formam. Eu vou escrever o cálculo. Essa é uma das poucas vezes que a matemática é mais simples que a expressão em português. Observem aqui, por favor. Vamos imaginar aqui um triângulo qualquer. Esse triângulo tem esses lados aqui. Aqui é A, aqui é B, aqui é C. O ângulo qual é aqui? Aqui é A, aqui é B, aqui é C. Do jeito que a gente já aprendeu, né? O oposto vale quanto Azinho, o oposto vale quanto Bzinho, o oposto vale quanto Czinho. Olha o que ele falou. O que é escrito aqui. E qualquer triângulo ABC, qualquer triângulo que ele está falando aqui, qualquer triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas do outro lado menos duas vezes o produto dessa medida multiplicado pelo ângulo. Vamos lá, vamos começar pelo ângulo A, tá bom? Beleza? Funciona assim. O quadrado do lado oposto é igual à soma dos quadrados dos outros catetos. C ao quadrado mais B ao quadrado. Menos duas vezes o produto desses catetos. Multiplicado pelo seno do próprio ângulo. No caso, seno de A. Bora fazer a fórmula em função de B? O quadrado de B tem que ser igual à soma dos quadrados do outros. C ao quadrado mais A ao quadrado. Menos duas vezes o produto deles. Multiplicado pelo seno do próprio ângulo B. Bora fazer para o C agora, a lei dos cossenos? O quadrado deste ângulo tem que ser igual à soma dos quadrados dos outros. A ao quadrado mais B ao quadrado. Subtraindo duas vezes o produto deles. A vezes B. Multiplicado pelo seno do próprio ângulo. Aqui no caso, o ângulo oposto é sempre seno de C. Então, isso aqui, a aplicação, ela funciona nos dois casos para nós podermos montar o nosso problema. É bem simples, é bem bonita mesmo. Agora que nós já sabemos como montar, nós podemos finalmente resolver a situação que o problema que eu havia colocado. Então, deixa-me pegar isso daqui, eu vou desenhar de novo aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. Copiaram aqui, tudinho? Beleza. Copiaram aqui? Caso o pessoal que está vendo no YouTube, pessoal, tem gente que fala que às vezes a gente fala muito rápido, que é muita coisa para fazer em pouco tempo, tá bom? É dar pausa, copia, tá bom? Beleza aqui. Então vamos lá aqui. Então agora, pela lei dos cossenos. Funciona assim, nós temos de novo para lá, aqui triângulo, aqui beleza. Aqui vai ficar quanto aqui? Aqui é A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto O, aqui é quanto? 120 graus, aqui é quanto? 45 graus, e a pergunta do problema aqui vale D, e aqui vale 100. Como é que a gente faz esse cálculo aqui? Beleza, bem simples. Ah, sim, eu esqueci de colocar essa medida bem aqui, tá bom? Essa medida aqui, nesse problema, ela vale 35 metros, tá bom? Aqui é 35 metros. Isso aqui é 100 metros, aqui é 35 metros. Vai ficar como essa relação? Como é que vai ficar esse problema? Como eu quero descobrir relativo a esse lado aqui, eu vou ter que pegar esse ângulo e jogar para cá para descobrir D. Tá bom, vai ficar como? Fazendo cálculo, vai ficar como? D ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto quadrado, ou seja, 35 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Menos duas vezes o produto deles, 100 vezes 35, multiplicado pelo seno deste ângulo aqui, desse rapaz, que é o seno de 120 graus. Então vai ficar como? Se a distância d ao quadrado vai ser igual a quanto? 35 ao quadrado, que vale... Bom, sabe Deus, né? 35 ao quadrado vai ficar 1.225 mais 100 ao quadrado, que obviamente é 10.000.
menos 2 vezes 100, 200. 200 vezes 35, que é igual a 7.000. Tudo isso multiplicado pelo seno de 120 graus. Quanto que é o seno de 120 graus? Pô, meu Deus, acabei de falar que é a lei dos... Poxa, pessoal, perdão. O tempo todo falando seno, 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 e eu tô falando lei dos cossenos. Adivinha o que que é isso aqui? Tudo isso aqui é cosseno, tá bom? Desculpem, tá? É óbvio que é cosseno. Eu vou corrigir isso depois, quando eu for editar essa aula. É cosseno aqui do ângulo A, aqui é cosseno do ângulo B, e aqui é cosseno do ângulo C. Perdão, tá bom? É tudo lei dos cossenos. Poxa, Laine, tu nem me falou, Laine. Quanto que é o cosseno de 120 graus? O cosseno de 120 graus é a mesma coisa que o cosseno, é menos, é negativo, né? Segundo quadrante, vai ficar quanto? Vai ficar menos 1 sobre 2. Então vai ficar quanto isso daqui? D ao quadrado vai ser igual a quanto? Vai ficar 225 mais 10.000, que vai dar 11.225. Não se preocupe, esses números eu tirei da minha cabeça. Então vai dar decimal mesmo, tá bom? E 7.000 dividido por 2 aqui. Menos com menos mais, é claro, né? 7.000 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 3.500. Essa distância D vai ser igual a raiz 1,225. 14.725. Essa raiz é igual a quanto? Essa raiz é igual a distância aproximadamente igual a 121,34 metros, tá bom? Não é difícil esse cálculo, se você prestar atenção, é só uma questão de se acostumar. Bora fazer exercício para poder fixar essa ideia. Essa parte não é complicada, mas ela é muito detalhada às vezes. Então a gente tem que prestar atenção nas atividades, tá bom? Muito bem, vamos lá. Exercício 1, começando aqui, só um minuto. Ele fala o seguinte aqui. O ângulo agudo de um losango mede 20 graus e seus ângulos medem, perdão, e seus lados medem 5 centímetros. Pergunta do problema é bem assim, calcule as medidas das diagonais menor e maior do losango. O losango é aquela figura que tem no meio da nossa bandeira nacional, tá bom? Ficou horroroso esse meu losango aqui, peraí. Pronto, ficou um pouquinho melhor. Ele diz que o ângulo agudo, ou seja, o ângulo menor do que 90 graus, ele falou que é 20 graus. E seus lados medem 5. Bacana, 5. A pergunta do problema é bem direta, né? A pergunta do problema é: calcule quanto que vale a diagonal maior e quanto que vale a diagonal menor desse losango. Vou até escrever isso daqui. Diagonal maior diagonal menor. A primeira é relativamente simples de fazer, né? A primeira é relativamente simples de fazer. Eu tenho que levar em consideração o primeiro triângulo, né? Vou colocar aqui a figura, deixa eu desenhar aqui direitinho. Tá aqui, ó. Esse primeiro triângulo aqui, vocês estão vendo? Vamos fazer por lei dos cossenos mesmo, é mais fácil. Tá aqui o ângulo, cateto oposto ao ângulo, que vai ser essa medida aqui, que eu vou chamar de x, tá? Que vai ser a nossa diagonal menor, né? E bora fazer o cálculo. Vai ficar como? O cateto oposto ao ângulo que a gente está procurando, que no caso é x ao quadrado, tem que ser igual à soma dos outros catetos, 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses catetos, 5 vezes 5, multiplicado pelo cosseno
desse ângulo aqui, que é 20 graus. Uma palavra de cautela. Cosseno de 20 graus, ele não é um ângulo notável, você não é obrigado a saber. Nesses casos, normalmente, se dá uma tabela, ou então tem um pequeno dado na questão para você fazer o cálculo. Para efeito de análise de cálculo, eu vou escrever aqui. O cosseno de 20 graus é igual a 0,94. Tá bom? Beleza. Então vai ficar como isso daqui? Fazendo raciocínio, vai ficar x ao quadrado é igual a quanto? 25 mais 25, menos 5 vezes 2, 10, 10 vezes 5, 50, multiplicado pelo cosseno de 20 graus, que é 0,94. Isso aqui, x ao quadrado, é igual a 50 menos 50 multiplicado por 0,94. Isso aqui é igual a 47. Então, x ao quadrado igual a 3, x é igual a raiz de 3, aproximadamente 1,7 centímetros. O que ele quer saber agora? Ele quer saber a diagonal. Esse aqui foi a diagonal menor. 1,7, esse valor que eu achei foi a diagonal menor. A pergunta do problema agora quer saber quem é a diagonal maior do losango, que é esse cara aqui. Eu vou fazer outro triângulo, esse triângulo aqui, tá? Eu vou desenhar esse triângulo aqui embaixo, para ficar mais simples o nosso raciocínio, tá bom? Diagonal maior, vou chamar de Y. Aqui é quanto? Olha, se aqui é 20 graus, aqui tem que ser quanto? 20 graus. O que significa isso? É uma figura de 4 lados, senhores. O somatório dos ângulos tem que ser igual a 360 graus. Vou fazer o cálculo aqui no canto, tá bom? Que ângulo é esse? Eu vou chamar esse ângulo de alfa, já que eles têm que ser iguais. Então vai ficar quanto? Vai ficar 20 mais 2 alfa. Tudo isso tem que ser igual a quanto? 360. Então 2 alfa é igual a quanto? 360 menos 40, que é 320. Esse alfa tem que ser igual a quanto? 160 graus. Então aqui é 160 graus. Aqui vale quanto? Aqui vale 5. E aqui vale 5. É um losango, lados iguais. Bom, dito isso, e agora? O que a gente faz? E agora vai ficar um pouco mais interessante aqui. 160 graus está colocado aqui, relacionar para o ângulo oposto para descobrir o valor de y. Tranquilo. Vai ficar quanto? Oposto a 160. Hipotenusa ao quadrado, perdão, cateto ao quadrado, lado ao quadrado, é igual à soma dos outros catetos, 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses catetos, multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto, que no caso é quanto? Cosseno de 160 graus. Y ao quadrado vai ficar quanto? 25 mais 25, menos, aqui é 50, multiplicado pelo cosseno de 160 graus. O cosseno de 160 graus pela tabela é igual a menos 0,94. Coincidência do destino, não é verdade? Y ao quadrado vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 50 mais, menos com menos mais aqui, 50 multiplicado por 0,94. Isso aqui vai ser igual a 47. Y vai ser igual a raiz de 97. Y vai ser igual a 9,8 centímetros. Isso aqui vai ser a diagonal menor, diagonal maior. Maravilha, não é verdade? Então é isso aqui, são as propriedades de lei de cosseno. O resto é só exercício, só cálculo que a gente tem que fazer, tá bom? Bem tranquilo, né? Tem uma lista para fazer, pessoal que está assistindo a nossa aula, então verifiquem isso, tá? Eu vou parar aqui a gravação, mas não acabou a aula. Agora, a continuação dela vai ser a aplicação disso dentro de ciclos trigonométricos, que eu vou começar a explicar nesse momento, tá bem? Segue aí.